e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão. Como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Este é o texto, oremos mais uma vez. Nosso querido Deus e Pai, intercedemos, clamando pelo momento agora da palavra, que todos nós estejamos, Senhor, prontos para ouvir e guardar e saber, Senhor, colocar estas palavras para funcionar na nossa vida cotidiana. Abençoe todos os meus irmãos, que o Espírito Senhor, Mestre e Senhor de nossas vidas, nos ensine, em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. Este trecho do Salmo 102 que acabamos de ler, ele foi mencionado no Novo Testamento aos Hebreus, capítulo 1, versos de 10 a 12. Na menção dele no Novo Testamento, o escritor aos Hebreus usa estas palavras do Salmo para falar da eternidade e do trono de Cristo. A carta aos Hebreus foi escrita para mostrar a superioridade de Cristo. Então ele lança a mão deste argumento do Salmo para expressar que Jesus Cristo é eterno. Não tem princípio e nem fim, é eterno, é Deus. E o seu trono também é eterno. Em Hebreus capítulo 1, verso 8, o escritor diz assim: mas do Filho diz, ó Deus. Então ele é expressamente chamado de Deus. O Senhor Jesus Cristo é chamado de Deus. O teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. E quem vai fazer uma leitura mais prolongada aos Hebreus, vai perceber que a carta aos Hebreus, toda ela, é para mostrar que Jesus Cristo é maior do que os anjos, superior a eles, porque é o Criador, os anjos são criaturas, e que o Pai, Deus Pai, dá ao Filho este lugar de supremacia, de preeminência, diante de todo o universo. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, encarnou-se, mas isso não quer dizer que ele era inferior, menor que o Pai. Ele era igual ao Pai em soberania, em eternidade, em onisciência, em todo poderio, em tudo. Mas ele se sujeita ao Pai para nosso benefício. E é isso que nós vamos entender na palavra desta noite. Existem pelo menos 3 verdades que nós precisamos destacar a partir da declaração, então, deste salmo. Primeiro diz: desde a antiguidade fundaste a terra e os céus. Desde a antiguidade, na realidade, remonta a uma eternidade passada. Um passado bem distante, em que nenhum de nós ainda havia sido criado, nenhum homem. Este tempo chamado de antiguidade, então, coloca Deus numa posição de eternidade, onde há um momento em que Deus começa a lançar os fundamentos da terra, os céus atmosféricos, os céus estelares, os céus dos planetas, das estrelas. E Deus começa então a criar todas as coisas. Esta é a primeira grande verdade. Os céus e a terra, depois, é claro, virão seres vivos, a começar pelos anjos, serão criados na ordem, primeiro o universo, depois os seres angelicais, depois o planeta Terra e certamente os outros planetas em conjunto, mas Deus acentua a importância do planeta Terra, porque vai fazer deste planeta o nosso lar, o lugar onde Ele vai desenvolver um plano eterno, onde Ele vai permitir que nós
venhamos nascer, aprender o plano da salvação, crescer, se tornar filho de Deus em plenitude e um dia reinar eternamente com Ele, dentro de um desígnio eterno, muito mais avançado do que nós podemos imaginar, que Deus, desde a antiguidade, desde os tempos eternos, planejou para aqueles que Ele redimiria, que Ele salvaria, que Ele daria a posição de filhos. Então, o Senhor cria, primeiro, o universo, Deus cria os anjos, Deus cria o planeta Terra e, por fim, Deus cria o homem. Claro, planeta Terra com vegetais, com mares, com montanhas, vegetação, e depois coroa a criação dos seres vivos com a criação do homem como coroa da sua criação. Esta é a ordem que nós encontramos na Bíblia. Os céus e a terra, mares, plantas e animais, foram criados todos esses agentes em estado de perfeição. Quando o Senhor cria os anjos e depois cria o homem, esta criação de Deus, ela tem um aspecto diferente. Por quê? Porque os vegetais, os mares, as montanhas, não tem aspecto moral que governa eles. Mas quando Ele cria os anjos e o homem, esses são agentes morais. E os agentes morais criados por Deus foram criados em relativa perfeição. Por que relativa perfeição? Porque eles seriam confirmados em santidade gradativamente a partir do momento em que eles começassem a relacionar com Deus em obediência. Sendo seres morais, as suas atitudes e escolhas seriam devidamente avaliadas por Deus e, mediante a obediência, Deus iria conferindo, tanto aos anjos quanto ao homem, um status de santidade e obediência que confirmaria na vida e na existência desses seres a eternidade. No mundo angelical acontece uma rebelião, inexplicavelmente. Paulo chama isso de o mistério da injustiça. Então não há como a gente entender por que seres tão belos, tão gloriosos, tão privilegiados, dentre eles elabora um plano de rebelião para ser maior do que Deus. E consegue contaminar a terça parte da criação de seres angelicais. E arrasta com ele todos esses seres a um estado de desobediência que não há retorno. É um estado de obediência definitivo. Porque a rebelião no mundo angelical não há perdão para ela. Não há redenção para ela. Então esses seres se tornam demônios, se tornam anjos caídos, são seguidores do seu líder, que foi Lúcifer, depois passa a ser chamado de diabo ou Satanás, que são termos que denotam a sua natureza perversa e rebelde. Quando Deus criou o homem, esse mundo angelical já estava nesse estado de caído. Quando Satanás, então, rebelia, propõe no coração ser maior do que Deus e é totalmente julgado e sentenciado por Deus a uma condição deplorável, por causa de sua própria natureza, que ele adotou por conta própria, a partir daquele momento nasce uma vontade diferente da de Deus. Até então a vontade de Deus era soberana, única, e por isso o mundo era um mundo perfeito. Mas quando há rebelião, a segunda vontade surge, e esta segunda vontade que surge é que vai ocasionar todo o conflito. Conflito entre a luz e as trevas, a justiça e a injustiça, a verdade e a mentira, a morte e a vida, começam ali. E é talvez exatamente também neste conflito, nessa segunda vontade que surgem os dois caminhos, que Jesus mais tarde vai pregar dizendo
dizendo que há dois caminhos, que o homem terá que escolher um e rejeitar o outro. Um conduzirá à vida eterna, outro à perdição eterna. Um caminho ele chama largo e diz que é por onde a maioria procura andar e entrar. O outro ele chama caminho estreito, porta estreita, caminho apertado, que ele diz que conduz à vida. Esses caminhos não são caminhos literais, em que você vai um dia deparar com duas estradas, e uma vai para o céu, outra vai para o inferno, você vai tentar escolher a melhor que vai para o céu. Não, esses dois caminhos passam a ser dois caminhos interiores, do coração, da alma, em que o homem tem que decidir dentro dele, se ele vai ser honesto, se ele vai ser fiel, se ele vai crer em Deus, se ele vai amar, se ele vai perdoar, ou se ele vai elaborar assaltos, crimes, sequestro, se ele vai ser um traficante, se ele vai ser uma prostituta, vai praticar o pecado. Os dois caminhos estão dentro do homem. O Senhor Jesus põe isso para fora e mostra isso em questões, vamos dizer assim, descritivas, em que o ser humano pode compreender, criando imagens, dando um ensino que cria. Graficamente parece que vemos dois caminhos aí na nossa frente, mas o Senhor Jesus sabia que estava dentro, quando ele disse assim, não é daquilo que sai da boca que contamina o homem, mas daquilo que está dentro do seu coração. Naquilo que o homem ingere na boca que contamina ele, mas aquilo que sai do seu coração. Aí ele diz, é do coração que procede os furtos, os crimes, os adultérios. Ele disse, é aí que está o caminho largo, aí que está a estrada larga. Então esses seres morais, tanto os anjos como o homem, seriam confirmados em santidade à medida que eles fossem obedecendo a Deus. E Deus não foi exigente com o homem, agora falando sobre o homem, Deus não foi muito exigente. Deus deu milhares de árvores para o homem participar do seu fruto, ter prazer em toda aquela criação. Ele só destacou uma árvore, a da ciência do bem e do mal, e disse, dessa vocês não comerão. Olha lá novamente os dois caminhos. Há um caminho, e olha que aí agora parece que o caminho grande, largo, era o de Deus, né? Porque era o caminho de centenas, milhares de frutas, de árvores, de privilégios, de prazeres, que Deus diz, é tudo vosso. E ele só diz, só uma árvore que não, esta não. Então era muito pouco, a exigência era muito pequena, mas já era um exercício da moralidade. O homem já teria uma oportunidade naquele mandamento de ser confirmado em santidade. A partir daquele momento, quando ele dissesse não, Deus disse que não, então não como, não toco, nem quero aproximar dessa árvore, afinal de contas eu não preciso. A partir daquele momento, se ele fizesse isso, a sua santidade iria sendo confirmada. E a sua perfeição relativa ia se tornando cada vez mais consolidada, mais confirmada. Os anjos de Deus, voltando agora, os que não caíram na rebelião de Satanás, são chamados na Bíblia de santos anjos, ou anjos santos de Deus. Por quê? Nem precisava, sendo de Deus, são santos. Mas por que são chamados santos anjos de Deus? É porque eles são duas vezes santos. Eles eram santos antes da rebelião. E quando houve a rebelião, eles tinham oportunidade de seguir o mal, eles ficaram com Deus. Então foram segunda vez confirmados em santidade. E pelos ensinos que nós lemos na Bíblia, o grupo que foi confirmado em santidade por não ter seguido a rebelião, foram confirmados em santidades e protegidos para não cometerem mais nenhuma rebelião. Porque depois desta rebelião, a primeira e a única, não tem nada na Bíblia que indique que seja possível outra rebelião no mundo angelical. Não. Os que caíram são milhares, estão aí operando no mundo espiritual. A grande batalha da igreja é contra esse mundo espiritual de principados e potestades, de príncipe das trevas, de hostes da maldade.
em lugares celestiais, e esta multidão de seres angelicais caídos já causa o dano que ele causa na terra, promovendo guerras, conflitos, mortes, tráficos, toda sorte de destruição para o ser humano. Mas o mundo angelical fiel a Deus foi confirmado em santidade pela segunda vez depois da rebelião, porque se mantiveram fiéis. O homem, infelizmente o ser humano, poderia ter sido confirmado em santidade, mas o homem cedeu à queda, desobedeceu a Deus. E a Bíblia diz então, quando o homem cede e come do único fruto que não era para ele comer, ele pratica o pecado. Se ele tinha um privilégio imenso de governar todo o planeta Terra, a começar pelo Jardim do Éden, que era a sua casa, aonde a terra oferecia para ele de graça tudo, ele não tinha que suar, ele não tinha que calejar a mão para viver, para alimentar, para ser feliz. Se, por um lado, o privilégio era imenso, quando ele come do único fruto que era proibido, que seria uma oportunidade para ele ser confirmado em obediência. Quando ele come, a mesma proporção do privilégio se transforma também em sentença. Quando ele cai, ele arrasta consigo toda a criação que ele governava. Então o planeta Terra também é arrastado pelo pecado, pela queda, e a partir desse momento, esta maldição que o homem acaba trazendo pela sua desobediência, provoca duas coisas imediatas. Parece estranha a ordem que eu vou falar, mas vou explicar. Primeiro, provoca a morte. Você pode dizer assim, mas o Adão não morreu na hora que ele pecou. Não há morte física, mas quando ele peca, já há um desligamento da comunhão entre ele e Deus. O mesmo Deus que ele era fonte de prazer, de alegria, porque Deus visitava, conversava com o homem todos os dias. O mesmo Deus que era fonte de alegria passa a ser fonte de medo. A primeira coisa que Adão faz depois de pecar é esconder de Deus. Mas é seu melhor amigo, Adão. Mas tive medo. Mas medo por quê? Porque estava nu. Mas quem te disse que você estava nu? Ah, a mulher que o Senhor me deu. Comeu do fruto e me deu, e eu comi, aí descobri que eu estou nu, que o Senhor é santo, e eu estou com medo, estou correndo, estou escondendo. A partir daquele momento, então, o homem arrasta para si e para a criação a maldição primeira da morte. Morte espiritual é o desligamento da comunhão com Deus. Aí você diz, e o próximo? Envelhecimento. A gente pensa, não é primeiro o envelhecimento, depois a morte? Não, primeiro foi a morte espiritual. Depois veio o envelhecimento. E só depois de alguns bons anos é que a morte física começou realmente já a acontecer. Mas a morte espiritual e o envelhecimento. Geralmente a gente não tem uma noção, né? O ser humano, ele não consegue perceber, às vezes, o dano imediato da separação de Deus. As pessoas nascem nesse mundo, a criança cresce no seu lar, convivendo com seus pais, muitas vezes os pais não temem a Deus, vive de qualquer maneira, e aquela criancinha vai adotando os costumes do seu pai, depois os costumes dos amigos na escola, e o mundo inteiro, a Bíblia diz que jaz no maligno. E a Bíblia diz que todos os homens estão mortos em delitos e pecados. Então o pobrezinho daquela criança vai adaptando a viver a vida da morte. E acha que é o correto, acha que é o normal. Só que daqui a pouco começa a sentir vazio, começa a sentir angústia, começa a sentir ansiedade, começa a sentir depressão, tristezas. E ele fala, de onde vem tudo isso? Nós sabemos que tudo isso é devido ao nosso desligamento de Deus, a comunhão
com Deus foi rompida, e no lugar que Deus estava, fica um vazio que vai sendo enchido, vai sendo preenchido por todas essas coisas deprimentes, ruins, amargas. E aí o ser humano cresce, e a menos que ele seja alcançado, tocado, impactado pelo poder do Evangelho, ele vai continuar cego até a morte, e morrer distante de Deus. Por isso o Evangelho é a grande resposta, é a grande intervenção divina na existência humana, para livrar o homem da morte e do inferno, e para mostrar a ele o caminho da vida, para que ele seja resgatado, seja salvo, seja alcançado pela graça de Deus. Tudo que Deus colocou sob o governo do homem, começou a envelhecer depois da queda. O planeta Terra está envelhecido. Nós lemos no primeira leitura do Salmo, onde diz que os céus e a terra, que são obras das mãos de Deus, perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como uma veste envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Tudo começa a envelhecer. À primeira vista parece que está tudo normal, mas não está. A terra está envelhecendo, a terra está ficando doente, existem sinais da contaminação, do contágio para todo lado. O próprio homem, ele acha, que pode resolver todos os problemas, porque ele avançou na ciência, porque ele conseguiu desenvolver muitas coisas elevadas no sentido científico, no sentido de invenções, mas ele não consegue reparar todos os danos. Está essa briga agora, está essa confusão no mundo inteiro por conta da natureza, da ecologia, está toda essa briga, todo esse olho grande em cima da nossa Amazônia, no mundo inteiro está querendo gerenciar nossa Amazônia, porque estão morrendo de medo, das florestas acabarem, e eles já perceberam que fizeram dano irreversível no planeta Terra. A Europa acabou com as matas, acabou com as florestas, a maior parte do mundo acabou com tudo, e o que restou, bastante grande, é claro, é a Amazônia, que pertence a boa parte ao Brasil e aos outros países da América do Sul que estão ao redor dela. Então está todo mundo desesperado agora, vendo que o problema da água é sério, está acabando água, acesso à água potável, está vendo o problema da energia, das fontes de energia limpas, porque resolve um problema de transporte, de condução, enfim, do comércio, resolve um problema, mas faz outro, porque o mesmo combustível que ajuda o caminhão a carregar mercadoria está poluindo também tudo. Aí vamos tentar outro, e vai parte para os veículos elétricos. Já disseram que os veículos elétricos vai depender de ser carregado as suas baterias, ou seja, vai continuar dependendo de fontes de energias diferentes, e depois as próprias milhares de baterias, porque até as baterias hoje dos celulares, dos computadores, já está sendo um problema. Não tem mais aonde, está tendo aonde mais descartar com segurança. É um elemento poluente, altamente poluente, que ninguém sabe o que vai fazer com tanta bateria que vai ser descartada daqui a pouco, se os carros tornarem a maioria elétricos. Tudo bem, a princípio parece estar muito bom, mas depois vai chegar o tempo em que começará a haver a reciclagem, a substituição, e os resíduos vão surgindo. É quase igual à energia atômica. Diz que a melhor energia que existe, a mais, vamos dizer assim, a mais eficiente é a atômica. Mas o lixo de uma energia atômica pode destruir um país em poucos dias, se não for cuidadosamente guardado. O mundo já tem muitas toneladas, milhares de toneladas de lixo atômico, para não dizer que acredita-se que muitos países que trabalham com a energia nuclear já há muitos anos
já esconderam, já descartaram resíduos, lixo nuclear, embalados, é claro, no mar, as milhares de toneladas, escondidos ocultamente, querendo se livrar daquilo, já depositaram no mar milhões de toneladas de lixo atômico. Até quando as embalagens vão conseguir conter aquele lixo? A hora que elas começarem a abrir, pode ser que aconteça exatamente na época do Apocalipse, onde diz que a terça parte do mar vai morrer, e o mar vai parecer sangue. Por que vai acontecer uma praga dessa? Talvez porque os homens mesmo já estão preparando, na sua ambição, na sua loucura, preparando o juízo do Apocalipse. Porque tem afirmações que há mesmo muito lixo no mar. Mas então a terra está envelhecendo. Tudo que Deus colocou sob o governo do homem começou a envelhecer depois da queda. A própria vida humana se tornou difícil, né? Pesada. E o próprio ser humano, o próprio homem, foi afetado por um tipo de envelhecimento espiritual que o colocou fora da comunhão com Deus. Paulo escreveu: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, as quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, aos Efésios 4, 18 a 22. Então o próprio homem aqui é chamado de velho homem. O pecado de alguma maneira envelheceu o homem no seu relacionamento com Deus, na sua condição de estar diante de Deus. Mas a grande notícia é que nada disso pegou Deus de surpresa. Deus já tinha um plano elaborado desde a eternidade, em que incluía esse tempo de provação, em que a própria queda, Deus usaria a experiência da queda para amadurecer a sua nova criação, para torná-la experimentada, para que no futuro não houvesse mais nenhum risco de rebeliões. Nós estamos sendo preparados para um tempo, para uma época, em que haverá uma perfeita harmonia entre o Criador e todos os seus filhos, em que não haverá mais riscos de rebelião. Deus está trabalhando profundamente isso dentro de nós. É por isso que você tem que estar atento à obra de Deus na sua vida. Deus está trabalhando na sua vida para te tornar um homem, uma mulher totalmente dele. Adão era de Deus quando Deus o criou, mas ele tinha que ser experimentado na obediência, senão ele não podia dizer que era maduro. Aliás, ele nem podia dizer que era obediente. A gente só pode dizer que é obediente quando a gente tem a oportunidade de dizer não ao pecado, dizer não a alguma coisa que não é de Deus. Então naquela hora que você diz não àquilo, você está dizendo eu sou de Deus. Você está realmente sendo amadurecido em obediência. Uma pessoa que nunca fez nada de errado, porque não teve oportunidade de fazer, ele não tem virtude nenhuma, porque só não fez porque não teve oportunidade de fazer. Porque provavelmente se ele tiver a oportunidade de fazer uma coisa errada e fizer, fica provado que ele não, de forma alguma, estava maduro. Ele só é maduro quando ele tem a oportunidade de dizer não a alguma coisa que declaradamente Deus já disse que não é dele. Se não é do Senhor, nós devemos dizer não e entender que toda vez que você pode dizer não, é uma rica oportunidade que Deus está te dando de amadurecer como filho obediente, como filho da luz.
Eu podia ficar com o troco, eu podia ficar com o lucro, eu podia ficar com a fama que pertence ao outro, mas ela não é minha. Isso não é meu. Eu não aceito, eu não quero. Tem pessoa que fica feliz porque achou dinheiro na rua, carteira na rua, mas não é seu. Você tem que orar para nunca achar. Aliás, principalmente quando acha, não tem jeito de devolver. Aí é pior ainda. Acho que a melhor coisa a fazer é trazer e dar de oferta no reino de Deus. Mas é muito, pastor. É problema. Não pode ser muito, não é seu. O seu pouco honra a Deus. O muito, que não é seu, te faz um desobediente, te faz um ganancioso, te faz uma pessoa avarenta e te torna mais ruim, te torna pior. Então você tem que entender que Deus está construindo você. Antes de Deus construir esse universo de novo, porque Deus vai fazer tudo de novo. Deus vai desarraigar o pecado do universo, vai tirar da raiz. É isso mesmo que Malaquias profetizou. Malaquias profetizou, diz que o fogo abrasará tudo, de sorte que Deus não deixará nem raiz e nem ramo. Por quê? Porque o pecado realmente afetou até a raiz. Então não vai deixar nem raiz nem ramo, mas a Bíblia diz, para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. E o Senhor está criando nós para vivermos do céu, irmãos. Você já pensou se a gente for para o céu ruim? Nós vamos estragar o céu, nós vamos danificar o céu. Misericórdia. O Senhor já entrou 10 milhões de pessoas, agora vem entrando um aqui meio diferente das outras. Se deixar ele entrar, vai atrapalhar os outros. Põe ele para fora. Eu não posso levar o mal para o céu, nem você, senão a gente fica de fora. A Bíblia diz, não entrará lá coisa alguma que contamine, mas só os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Irmão, nós temos que amadurecer na nossa formação, no trabalho de Deus, de nos conformar à imagem de Cristo. Deus quer que você pareça com Cristo. É por isso que nós somos chamados de cristãos, sabia? Cristão, na realidade, era um nome pejorativo. Era uma forma dos ímpios fazer caçoada conosco, né? Zombar da gente. Porque a palavra cristão, na realidade, significa pequeno Cristo. Mas é que os crentes todos que entenderam a chamada de Deus, o único objetivo deles é ser cada dia mais parecido com Cristo. É ser mais igual a Ele. Jesus é o padrão, Jesus é o modelo. A Bíblia diz, olhando para Ele. Para que ficar olhando para Ele? Paulo explica que quando nós estamos olhando para Cristo, nós somos como um espelho, e quando a gente vira para o lado de Cristo, olha para Ele, a imagem dEle reflete em nós, e como nós somos como um espelho, a imagem dEle agora apegada em nós, vai nos transformando de glória em glória, segundo a imagem do Senhor. É esse o milagre, esse o projeto de Deus. Mas Deus então tem anunciado desde o Antigo Testamento, pelos seus santos profetas, que vai fazer nova todas as coisas. Isaías disse, o Senhor disse por meio de Isaías, porque eis que cria os céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 65, 17. Por várias vezes Isaías repete esta mesma profecia no final do seu livro. Esse processo de Deus renovar tudo que foi envelhecido pelo pecado, esse processo já começou. Começou com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o nascimento dele, a encarnação do Verbo, foi o lançamento deste processo, desse grande projeto. E este projeto que já começou, está em andamento, nós fazemos parte dele, nós já somos frutos da grande obra de Cristo, da sua morte na cruz, do poder regenerador do Espírito Santo. Nós somos um grande já resultado.
Ou seja, o que Deus propôs está configurando, está tomando vulto, está criando forma. A igreja não é uma brincadeira, a igreja não é uma associação, como uma associação de bairro ou de um time de futebol. A igreja é o corpo de Cristo na terra. E a igreja está ganhando esta imagem, este corpo, essa visibilidade, esse caráter. Nesses últimos dias nós vamos encontrar cristãos com uma mentalidade, com um compromisso com Deus, com uma honestidade, com uma santidade tão profunda, tão amadurecida, que nós vamos espantar, nós vamos ver que isso vai acontecer conosco. Você fala, por que, pastor, agora? Porque está chegando a hora de sentar no trono. Nós vamos reinar com Cristo. Nós vamos governar o mundo. Nós vamos julgar os anjos. Nós vamos estar na glória. Um amigo meu, pastor, que liga muito para mim, de Goiânia, para a gente conversar, ele disse outro dia, Elcio, mas por que ainda tem tantos crentes? Parece que está vendido no mundo, na vida, perdido. Eles não sabem nem por que são crentes. Eu falei, tem muitos, mas está diminuindo. Deus está fazendo um trabalho rápido agora e profundo. As pessoas apenas que frequentam igreja e que têm apenas uma ideia, é bom ser crente, é bom ir na igreja e tal, essas pessoas vão diminuindo e o número daqueles que estão trabalhados por Deus, amadurecidos, com uma visão de reino, de governo, de formação, de compromisso com Deus, pela verdade, pela luz, este grupo vai aumentar agora gradativamente. Vai aumentar. Esse processo começou com a vinda de Cristo, culminará no dia do Senhor. O apóstolo Pedro disse assim, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, ou seja, Jesus está lá no céu, a obra dele é que está sendo feita aqui na terra pelo Espírito Santo. É claro que onde o Espírito Santo está, ele representa o Pai e o Filho, não tenha nenhuma dúvida, mas a Bíblia diz que o céu contém Jesus, Jesus está no céu, o qual convém então que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Então há um projeto de Deus para restaurar tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Atos 3, 18 a 21. Quando Jesus então vem a este mundo, ele traz o princípio da nova vida. A pergunta é: o que é ser nova vida? O que é ser uma nova criatura ou uma nova vida? A Bíblia intercala esses termos como se eles fossem sinônimos. Eu gosto mais do nova vida. Porque o que significa? A Bíblia diz que o redimido, o homem e a mulher que entendeu a obra de Cristo e creu nela, ele então foi redimido e se tornou uma nova criatura pela graça de Deus, através da obra regeneradora operada pelo Espírito Santo. Jesus fez uma obra na cruz. Aquela obra era visível, externa, todo mundo podia contemplar. Mas à medida que as pessoas começaram a crer na obra da cruz, uma obra invisível, oculta, silenciosa, começou a acontecer na vida dos que creem. O que está acontecendo na vida deste rapaz, dessa mulher, que agora está dizendo que crê em Jesus? Alguma coisa misteriosa, vinda de Deus, penetrou na sua alma, no seu coração, no seu espírito. Esta é a obra invisível, regeneradora do Espírito Santo, criando em nós uma nova mente, uma nova disposição de vida, que faz a gente gostar de coisas que a gente não gostava, que faz odiar coisas que você antes amava, porque Deus vai trocando os valores, vai tirando a cultura do pecado e colocando a cultura da santidade. Em outras palavras, a expressão nova vida refere-se à igreja, que é a nova humanidade criada por Deus em Jesus Cristo, cuja composição é formada de judeus e gentios, onde não há raça, não há cor, não há
posição social, nada divide esse povo. A igreja é só um povo, formado por gente de todas as partes, sexos diferentes, raças diferentes, línguas diferentes. Paulo diz que Jesus faz dos homens diferentes um só homem, um só novo homem, um só corpo. Na Bíblia, quando a Bíblia fala de velho e novo, no sentido espiritual, ela faz esse contraste, velho homem, novo homem. Por quê? Porque a humanidade, no seu estado natural, ela procede de Adão. Ela procede do primeiro homem que caiu, que se tornou pecador. Quando ela encontra o Evangelho e ela crê em Jesus, ela é tirada de Adão e colocada em Cristo. A sua identificação espiritual agora já não é mais o velho Adão, é Cristo. Quando você estava em Adão, você fazia parte de um homem fracassado. Você era uma descendência fracassada. Quando você é transferido para Cristo pela fé no seu nome, pela fé no seu sangue, então você passa a fazer parte de uma descendência do homem vitorioso, da nova criação, do homem criado segundo Deus, em justiça e santidade. Este novo homem está ligado a Cristo e ele já não mais está determinado sobre ele a sentença de Adão. É retirado a sentença. A maldição é retirada. Em Cristo Jesus só há bênçãos. Não há maldição nenhuma. Quem está em Cristo Jesus está abençoado em todos os sentidos. Eu acho que o problema não era ficar criando campanhas de prosperidade para as pessoas ganhar melhor, para arrumar melhor emprego. Não era necessário, sabe por quê? O mais necessário é ensinar o crente que ele está ligado a Cristo e ajudar ele a entender como desenvolver a sua comunhão com Cristo, porque em Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos. A bênção financeira, a bênção da prosperidade, a bênção de tudo. Mas você nem precisa de falar nisso. Você nem precisa de pedir isso, fazer campanha para isso. Faz uma campanha para entender como estar em Cristo. Como identificar com Cristo. Porque é o seguinte, até algum tempo atrás, o seu tronco era Adão, um homem caído. Agora o seu tronco é a videira verdadeira. Você é uma vara ligada a essa videira. E esta videira produz a seiva da vida. Os frutos da sua vida é resultado de sua comunhão com Jesus. Não é de campanha, é de sua comunhão com Jesus. A campanha não vai mudar seu estado espiritual. O que muda seu estado espiritual é você divorciar de Adão e você unir-se a Cristo. Você uniu-se a Cristo? Acabou. Você está selando uma vida de vitória, de bênção, de prosperidade. E acima de tudo, você passa a ser um novo homem, uma nova mulher. E você estará neste ponto, indo para o céu. Porque você tem a vida eterna em Cristo Jesus. Para terminar, então Deus faz da velha humanidade uma nova humanidade através do Evangelho de Jesus Cristo. Esse novo homem não mais morre em Adão, mas vive em Cristo. Paulo diz, porque assim como todos morrem em Adão morre espiritualmente, envelhece e depois morre fisicamente. Assim também todos serão vivificados em Cristo. É lindo aquela expressão de Paulo lá aos Efésios, quando ele diz assim, e todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos vivificou em Cristo. Nós fomos vivificados, nós ganhamos vida. Quem estava morto reviveu, passou a ter comunhão com Deus, faz parte da nova criação, vai morar no céu. Resumindo, por que Jesus disse necessário vos é nascer de novo? Porque este é o princípio da nova vida, do reino. O reino de Deus é para os novos nascidos, gerados em Cristo Jesus pela fé. Todo o seu vínculo com Jesus você faz pela fé e pelo entendimento da palavra, à medida que você crê no que a palavra ensina. Olha,
Não tenha medo de crer no que a Bíblia ensina, não, tá bom? E, acima de tudo, esqueça o que os ímpios, os céticos, os ateus andam falando por aí, porque estão morrendo. Estão pedindo desesperadamente que alguém ajude eles. Por quê? Porque eles não têm Deus, porque eles não têm a verdade. Então isso fica pondo defeito na igreja, pondo defeito na Bíblia, pondo defeito na fé dos crentes, porque é aquela história, né? É quase igual aquela história do macaco que queria pegar as bananas lá, e a bananeira muito alta, ele escorregava, e aí, o macaco não fala, mas na história ele pode falar, né? Aí chega um outro macaco e diz, e aí? Ele disse, não, eu queria pegar, mas as bananas estão ruins, não quero saber delas não. Mas que não deu conta de subir. Elas estavam muito boas. Então as pessoas ímpias, ao invés de admitir que não dá conta, que não pode, que precisa de um milagre, que precisa da ajuda de Deus, eles começam a pôr defeito. Ah, porque eu fiquei sabendo que tem gente que é crente, que é pastor, que fez isso, fez aquilo. No meio de milhões de pessoas que estão contando as bênçãos de Deus, aparece um, aparece duas. No meio dos 12 apóstolos tinha um também. Mas em nenhum momento, aquele que não amou Jesus, aquele que não abraçou Jesus, impediu que a santidade, o poder e a virtude de Jesus viesse até nós. Olha, ele existiu, foi o desobediente, o filho da perdição, mas os demais foram os filhos de salvação, filhos da luz, foram homens de Deus, cheios do Espírito Santo, e o Evangelho chegou no mundo inteiro, não obstante sempre ter alguém que na realidade não representa o Evangelho, mas acaba ficando no meio para servir de argumento para os ímpios, né? Então não tenha medo de crer na Bíblia, não tenha medo de dizer a Bíblia é a palavra de Deus. Alguém vai dizer, foi homens que escreveram. Foi homens, mas a maior prova de que ela é divina é porque foi homens que escreveram. Porque se fosse produto dos homens que a escreveram, ela seria uma Babel indecifrável, de confusão, de ideias conflitantes. Mas na realidade a Bíblia, escrita por homens, guiados por Deus, é o livro mais coerente que existe. Aliás, ela não é um livro, né? A Bíblia são 66 livros entrelaçados, falando a mesma coisa, revelando a mesma glória, o mesmo poder. E para terminar, o Senhor Jesus nos tem, pelo poder da sua morte na cruz, nos vivificado, nos dado um coração novo. A nossa vida espiritual está crescendo a cada dia. Você em Jesus Cristo foi convidado a participar de uma vida abundante. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. De maneira que em Jesus nós encontramos tudo aquilo que nós perdemos e somos restaurados pela sua graça e misericórdia. O poder vivificante de Jesus opera não apenas no dia da conversão. O poder de Deus está operando na nossa vida todos os dias. A Bíblia diz que assim como existe o poder da nova vida, Deus nos deu também o poder da renovação permanente. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e nunca fatigarão. Isto é o poder da renovação espiritual. Por isso abrace Jesus, ame Jesus, confesse Jesus e olha, vibre mesmo com Jesus, que Jesus é tudo em todos, é a força, é a inspiração, é a alegria, é tudo em nossas vidas. Vamos ficar de pé nesse instante. Nós queremos nesse momento precioso, orar por aqueles que necessitarem, aqueles que precisarem, por qualquer que seja a sua petição, o seu clamor, a sua súplica. Nós queremos orar, quem quiser pode vir à frente, estaremos agradecendo a Deus e pedindo ao Senhor que abençoe pessoalmente sua vida, seus projetos, sua saúde, seus planos, sua vida espiritual, e que essa